depois da partida de sábado, nessa vitória contra o Fortaleza, o reencontro do Rogério Ceni com a torcida tricolor na capital paulista, o Dani Alves foi um grande personagem e falou com a imprensa, falou sobre o Diniz, o novo treinador, e comparou ele com o antigo técnico Cuca, gerou muita polêmica. Vamos acompanhar então o Dani Alves. Sem dúvida nenhuma, e a gente agradece ao nosso presidente por ter nos proporcionado um treinador com umas ideias muito bem claras. O nosso presidente nos brindou esse presente e a gente está muito feliz porque a gente entende o conceito, sabe que os conceitos são muito modernos e que vai nos ajudar a conseguir coisas importantes. Cara, são duas ideias bem opostas. O Cuca prezava por marcações individuais, prezava por algumas coisas que conceitualmente por parte dele a equipe conseguia assimilar, outras não tanto. E eu acredito que o Diniz veio dar esse upzinho no nosso time, né? De mais posicionamento, mais organização tática, mais personalidade de jogar independente da zona ou do lugar. Nos implanta um pouco da modernidade do futebol. O futebol ele cresceu nos últimos tempos, qualquer equipe é capaz de complicar durante o jogo e o Diniz ele dá essa leitura, né, que um jovem precisa, que uma equipe com tantos nomes, com tantos fenômenos como os que a gente tem, precisa às vezes de uma direção moderna, de uma direção tática. Então a palavra do Daniel Alves, até comparando os dois técnicos, gerando muita polêmica aí sobre essa fala do Daniel Alves. Aí sobre o Daniel Alves. Primeiro, como comentarista, se eu ouvisse essa análise do Daniel, comentarista de um programa de televisão, eu ouvi essa análise dele. Concordo 1000%. Concordo totalmente com o que ele falou. Eu tenho a mesma opinião que ele. Aí vale discutir se é legal ou não o jogador falar isso, dar essa opinião sobre o treinador que está chegando, sobre o treinador que saiu. Aí eu acho que é uma coisa que vale até ser discutida. O Daniel é um cara que nunca teve muito filtro, né? Ele sempre falou o que ele acha, o que ele pensa, já criou polêmica muitas vezes porque ele dá a opinião dele. Mas sobre o que ele falou, o conteúdo, eu concordo. Eu faço a mesma análise que ele faz. Eu acho que é só um péssimo exemplo o jogador ficar falando isso, se metendo onde não deve, né? O Daniel Alves ainda joga pra conta do Leco. Parabéns, obrigado, presidente, por ter contratado. Não, Daniel. O Leco em nenhum momento pensou no Diniz. Você pensou no Diniz. Você foi pedir a contratação do Diniz. A diretoria em nenhum momento pensou no Fernando Diniz, Daniel Alves. Foi você que indicou o Fernando Diniz e foi pedir a contratação. Aí você quer tirar da sua nádega e pôr na do presidente, se não der certo. Falando isso, muito obrigado, seu presidente, muito obrigado por nos brindar com ele. Não, foi você que foi pedir a contratação dele e aí acabou gerando a saída do Wagner Mancini e a gente já sabe qual é a história, né? Deveria assumir um pouco mais essa responsabilidade, caso não der certo. A gente já sabe qual é o final do filme, se não der certo, sobra sempre pro técnico. Jogadores não assumem bulhufas, né? Isso serve pro Tite também, se não der certo. O Neymar, o próprio Daniel Alves, que é um dos líderes da seleção, vão fazer isso com você. Tite, é o que sempre acontece com os técnicos. Na hora da boleirada assumir, eles lavam as mãos. Eu não gosto desse tipo de comportamento, mas concordo com o Bruno. Se fosse um analista de bola, claro que o Daniel Alves sabe muito de futebol e sabe lidar bem com esse tipo de situação. É só você juntar os pontos aí, você vai falando, será que ele queria 100%, ele se doava com o Cuca, ou ele não queria algumas coisinhas, ficou meio magoadinho com o que ele ouviu, né? Eu tenho uma ideia um pouco diferente do que isso. Todo mundo tem defeito, né? O Cuca poderia ter os defeitos dele, como o Daniel Alves tem, eu tenho, o Bruno Prado tem, o Gabriel tem, todo mundo tem. Mas é questão de comportamento, a gente vai pensando assim, será que é um comportamento ideal fazer isso, fazer aquilo, eu gostaria que acontecesse comigo? Enfim. De qualquer forma, a prova que já tinha um racha. Lógico. Ali e ele joga pra torcida. O ambiente era péssimo. O ambiente era péssimo.